Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando uma grande solenidade na igreja, que é a solenidade da Assunção de Nossa Senhora ao céu. O Papa Pio XII, no ano de 1950, proclamou esse dogma, e encontramos um trecho dele no Catecismo dizendo assim: terminando o curso da sua vida terrena, a Santíssima Virgem Maria foi elevada em corpo e alma para a glória do céu, onde participa já na glória da ressurreição do seu Filho, antecipando a ressurreição de todos os membros do seu corpo. Hoje é a maior festa para a igreja de Nossa Senhora. Por quê? Porque ela entra na glória, é a consumação da vida dela, é a coroação da sua vida. Porque hoje, com esta solenidade, a igreja mostra que Maria é muito mais do que ser apenas a mãe biológica de Jesus. Ser a mãe biológica dele seria já algo grandiosíssimo, por ter dado ao Filho de Deus a carne e o sangue, mas Jesus, durante toda a sua vida, foi mostrando à Virgem Santíssima que ele queria que ela não fosse somente mãe dele, mas queria que ela fosse mãe de todo o novo Israel, de todo o novo povo de Deus que somos nós. Por isso, o papel da Virgem Maria no reino é muito maior do que ser apenas a mãe biológica de Jesus. Por isso, esta festa hoje é a maior alegria da Virgem Maria, porque ela se encontra definitivamente no céu com seu Filho. Nós não podemos perder de vista que todas as festas marianas, todas as solenidades marianas e os dogmas marianos só têm sentido de existência porque estão arraigados em Jesus. Tem como fonte nosso Senhor e como fim nosso Senhor. Se nós podemos, por exemplo, falar que ela foi levada ao céu de corpo e alma, é porque Jesus ressuscitou e está no céu de corpo e alma. Como São Paulo disse, e nós ouvimos a segunda leitura, Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Ele é o primeiro daqueles que iriam ressuscitar depois. E claro que dentre eles, a primeira, a sua mãe. Por isso, meus irmãos, nós ouvimos na primeira leitura, São João dizendo no Apocalipse: então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Maria está revestida de sol porque tudo que ela é de Jesus. Ela não tem luz própria, a luz dela é a luz de Cristo, ela está vestida de Deus. Ela pisa a lua porque ela pisa a instabilidade do mundo, ela pisa o pecado. E Maria Santíssima está coroada de 12 estrelas, porque, como disse, ela é a mãe do novo Israel, dos 12 apóstolos, das 12 tribos de Israel, que agora é a igreja do seu Filho Jesus Cristo. Maria esteve unida à vida de Jesus, de toda a vida dele, desde a concepção, o seu nascimento, a apresentação no templo, a perca e o reencontro no templo, como São Lucas narra todos esses fatos. Depois, durante a vida pública, Maria estava presente, nós vemos nos evangelhos, e depois no cenáculo, em Pentecostes. Mas existe um lugar onde ela estava muito importante, que é o Calvário. Ela, como nós costumamos chamar de corredentora, ela uniu o seu sofrimento ao de Jesus, e a redenção na cruz só pôde acontecer porque ela participou, como disse, dando a Jesus o corpo e o sangue, a natureza humana que veio dela. Ela participou da obra da redenção. Ora, se a mãe estava unida ao filho tão intimamente durante toda a vida, ela também deveria estar unida a ele na hora da morte. Jesus, sendo Deus, não poderia morrer, mas ele passou pela morte para nos dar a vida. E Maria, que também não tem pecado, foi concebida sem pecado original, não poderia morrer, porque o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo pelo pecado. Mas Maria uniu-se ao seu filho, naquilo que nós não podemos chamar de morte. Por quê? A morte tem esse nome pesado,
Porque às vezes as pessoas passam pela morte, vocês devem ter vivido essa experiência já. Alguém que está próximo do fim, a pessoa às vezes ela é apegada aos bens do mundo, às pessoas, e fica desesperada porque não quer deixar o pai, a mãe, os filhos, não quer deixar a sua casa, os seus bens, e entra num desespero. Ou às vezes a pessoa está cheia de pecados, é uma pessoa que peca, é um pecador obstinado, e ele na hora da morte não tem arrependimento, sincero, não pode se arrepender dos pecados e se desespera. Ou aqueles que se desesperam porque acham que não vão alcançar a salvação, o céu, a eternidade, e a morte, ao invés de ser doce como deveria, a todos os santos como foi, se torna amarga. Mas para a Virgem Maria, ela teve a morte mais doce e virtuosa, porque ela era uma mulher desapegada de tudo, era uma mulher que não tinha pecado e sabia que iria conquistar o céu. Por isso a morte dela não é chamada de morte, mas de dormição, de trânsito. Mas do que Maria morreu? Nossa Senhora, ela morreu, como dizem os santos padres, lá do começo da igreja, dos primeiros séculos, ela morreu de amor. Ela morreu de amor. A tradição e os santos dizem que o momento em que Maria ficou sem Jesus, como qualquer mãe aqui que perde um filho, Maria durante todos os anos visitava o lugar onde Jesus nasceu, aonde ele passou, o Calvário, o sepulcro. Ela passava por todos os lugares onde estava o filho, porque ela queria estar unida a ele perfeitamente, mas estava separada. E por que Jesus foi ao céu e não levou ela e deixou ela? Porque Jesus no Evangelho diz: eu vou preparar-vos um lugar. Ele foi preparar um trono para a sua mãe, ao seu lado, para que governasse com ele. E Maria passou esse tempo com saudade, um amor que ia consumindo ela por dentro, de saudade do filho, um amor de Jesus. Como diz São Luís Maria Grignion de Montfort, é mais fácil separar o sol da luz que Jesus de Maria. E ela foi então se consumindo de amor, até que um dia, o mesmo anjo Gabriel, que apareceu a ela na Anunciação, a tradição e os santos da igreja dizem que São Gabriel apareceu a ela e anunciou a sua morte, que estava próxima. Então ela foi se preparar. Ela foi se preparar. Ela arrumou ali na casa de São João, que acolheu ela em casa, o apóstolo João. Maria se recolheu. E os santos vinham visitá-la com muita frequência. Os anjos vinham visitá-la, aguardando a sua coroação no céu. E então, por um milagre divino, Deus reuniu ao redor dela todos os apóstolos que estavam dispersos em vários lugares do mundo. Deus reuniu em volta da Virgem Maria. E então São Afonso Maria de Ligório diz: os santos apóstolos, vendo que Maria já estava por partir deste mundo, renovando as lágrimas, se puseram ao seu redor de joelhos, próximos da cama, e pôs-se a beijar os santos pés. Pedia-lhe aquele a sua bênção e especial, e outro lhe encomendava alguma necessidade particular sua. E todos, chorando copiosamente, sentiam-se transpassar de dor, por ter que se separar para sempre nesta vida da sua amada Senhora. Mas já estando próxima a morte de Maria, já tendo o amor divino com suas beatas e veementes chamas, consumindo quase todos os sopros vitais, a celeste fênix vai em meio a tanto incêndio, perdendo a vida. Vinham então os anjos em fileiras e mais fileiras para encontrá-la, como um gesto de se encontrarem prontos do grande triunfo com que acompanhariam ao paraíso. Mas eis Jesus, que já vem para apanhar a sua mãe e conduzi-la ao reino bem-aventurado. O filho apareceu antes de Maria expirar com a cruz na mão, para demonstrar a especial glória que conseguiria pela redenção. Ele mesmo a comungou por viático, dizendo-lhe com amor: toma, ó minha mãe, das minhas mãos esse corpo, o mesmo corpo que tu me deste. E a mãe, recebendo com mais amor essa última comunhão, entre os últimos suspiros, lhe disse: filho, às vossas mãos encomendo o meu espírito. Encomendo-vos esta alma que vós criastes pela vossa bondade, desde o princípio, rica de tantas graças e com singular privilégio, a preservaste de toda mancha de culpa. Terminada então a vida de Maria, ouviu-se no quarto onde ela jazia
uma bela harmonia. E eis então que veio a morte, não vestida de luto e tristeza como aos outros homens, mas ornada de luz e alegria. Morte? Que morte? Melhor dizendo, veio o amor divino a romper a trama daquela nobre vida, e qual lâmpada que antes de apagar-se, em meio aos últimos lampejos da vida, solta um maior e depois expira. E Maria, chegando às portas do céu, as portas se levantam, ela entra, vem saudar ela as virgens, os confessores, os mártires, e depois os profetas e Adão e Eva, que vão até ela dizendo: mãe, obrigado porque obedecestes quando nós desobedecemos, e disseste sim quando nós dissemos não. E então Maria Santíssima encontra São José, seu esposo santíssimo, pai adotivo de seu filho, e depois Jesus a coloca no trono. E a Trindade Santa faz com que todos os anjos e santos se dobrem e lhe obedeçam como sua mãe e rainha. Meus irmãos, este corpo glorioso de Maria, que foi preservado, nós vamos cantar na liturgia: preservastes, ó Deus, da corrupção da morte, aquela que gerou de modo inefável vosso Filho feito homem. Que dignidade tem o nosso corpo! Maria está no céu com o seu corpo glorioso, e o nosso corpo, esse corpo que nós temos, será depositado no cemitério, mas um dia ressuscitará. Hoje, o mundo cultua muito o corpo, a saúde, a beleza, mas não para Deus, para a sensualidade, para o pecado. Mas esse corpo que nós temos, templo do Espírito, nós temos que respeitá-lo, amá-lo, porque ele é sagrado. Será depositado para ser ressuscitado no fim dos tempos. Mas Maria já é na eternidade aquilo que um dia nós seremos, com o nosso corpo glorioso. E ela, meus irmãos, por fim, não é somente Maria, rainha do céu, da terra, dos anjos e dos santos, ela é a imagem da igreja. Da igreja. A igreja diz a respeito dela, na Lumen Gentium: assim como glorificada já em corpo e alma, a mãe de Jesus é a imagem e início da igreja que se há de consumar no século futuro. Assim também brilha na terra como sinal de esperança segura e de consolação para o povo de Deus ainda peregrino. Maria já está no céu, ela é a igreja triunfante, ela já é a imagem da igreja gloriosa. Em Maria brilham as virtudes que a igreja tem: santa, pura, imaculada. As virtudes que a igreja tem: a fé inabalável, uma esperança segura e um amor ardente por Deus. O que se diz da igreja, se diz de Maria. Por isso essa visão da primeira leitura do Apocalipse não é somente Maria, é a visão da igreja. A mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. E também iremos rezar na liturgia: hoje a Virgem Maria, Mãe de Deus, foi elevada à glória do céu, a aurora e esplendor da igreja triunfante. Ela é consolo e esperança para o vosso povo ainda em caminho. Meus irmãos, olhando para ela, nós nos enchemos de esperança, de que um dia seremos como ela. Se amarmos a Deus como ela amou, sermos obedientes a Deus como ela foi, evitarmos todos os pecados, lutarmos nessa vida, amarmos a Deus, buscarmos as virtudes, nós reinaremos no céu e seremos semelhante à nossa mãe. Todos nós aqui um dia morreremos, e todos nós aqui esperamos vê-la. Alguns frades do São Padre Pio perguntaram para o Padre Pio: Padre Pio, porque Padre Pio via Nossa Senhora, Padre Pio, como é Nossa Senhora? É como o sol, é como a lua? E Padre Pio dizia: se Nossa Senhora fosse como o sol ou como a lua, eu não queria ir para o céu. Se não fosse a minha fé católica dizer que ela não é Deus, ela é uma criatura, eu a enxergaria como uma deusa. Tamanha beleza, tamanho esplendor, tamanha glória que Deus cumulou à Virgem Maria. Todos nós que fechamos os olhos neste mundo, esperamos abri-lo na eternidade e vermos a nossa doce mãe. Por isso eu convido você a nós fecharmos um instante os nossos olhos e juntos cantarmos aquela música que todos nós conhecemos
e que é tanta verdade da nossa fé e aquilo que tanto nós esperamos como cristãos, de ao expirarmos neste mundo, vermos a nossa doce mãe que está no céu. Com minha mãe estarei na santa glória um dia, junto de Maria, no céu triunfarei. No céu, no céu, com minha mãe estarei. No céu, no céu, com minha mãe estarei. Com minha mãe estarei, aos anjos me Dando com hinos entoando louvores ao meu Deus. No céu, no céu, com minha mãe estarei. No céu, no céu, com minha mãe estarei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre. Façamos um instante de silêncio e meditemos esta grande verdade da nossa fé.